Olá, amigos e estudantes de teologia, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal Escola de Teologia FATECA. Eu sou o professor Ronaldo e será um enorme prazer estar com vocês, agora mais do que nunca, dando seguimento às nossas aulas disciplinares que formam o nosso curso de teologia e com certeza será muito edificante, não é? Para cada um de nós, pois eu também participando aqui acabo também aprofundando o meu entendimento, a minha percepção a respeito de todas essas disciplinas, de todos esses saberes. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a história panorâmica da teologia cristã. É claro que quando me refiro panorâmica, falo que vou fazer uma dissertação, né, da trajetória histórica de um modo conciso, não é? De uma certa forma resumida, até porque são muitos séculos de história, mas é para que você tenha uma noção prática, objetiva, mais simples de perceber essa trajetória, e espero que isso edifique e lhe ajude no entendimento a respeito dessa ciência tão interessante, tão importante para a fé cristã, para a igreja cristã. Muito bem. É claro que antes eu gostaria de pedir para que você que está gostando do canal, está participando conosco, possa se inscrever, deixar o seu like e, claro, ativar o sininho para que você também possa ser avisado das próximas postagens que nós vamos fazer, que serão toda semana, salvo alguma situação que possa provocar o impedimento, mas toda semana nós vamos colocar uma nova disciplina para vocês. Então, vamos para a nossa aula hoje sobre a história concisa da teologia cristã. Muito bem, hoje nós vamos falar então sobre a história panorâmica concisa da teologia cristã. Entendendo que teologia é a ciência que se ocupa do estudo sobre Deus e de sua relação com o homem ao longo da história, e que a fonte, não é, das verdades, dos saberes que nós vamos construindo a respeito de Deus, no que tange a teologia cristã, é a Bíblia Sagrada. Esse livro tão especial, tão importante, não é? E repleto de saberes que vão nos dando compreensão de quem é Deus e de que Ele anseia, né, para todos os seres humanos. Mas vamos lá em relação a essa trajetória da formulação da teologia cristã. Entendendo a teologia como esse estudo, esse conhecimento sobre Deus, nós vamos entender que, nesse quesito, a teologia é de perspectiva histórica bastante antiga. Podemos dizer que nasce no período edênico e, a partir daquele momento, esses primeiros seres humanos vão construindo, na medida em que recebe as orientações, as revelações da parte do Senhor, a sua compreensão a respeito dele e de sua vontade. É claro que, a partir do momento em que houve o pecado, em que houve aquela ruptura, né, da comunhão entre o homem e Deus, é claro que a partir daí muitas outras coisas começaram a acontecer. Ao longo do tempo, né, aquela fé que era monoteísta, ou seja, uma fé baseada em um único Deus, começou a ser, né, corrompida por um grupo de novas pessoas que foram surgindo e que foram praticando fé em outras divindades. E que, claro, na medida em que iam construindo essa relação com essas divindades, iam formulando uma teologia, ou seja, uma compreensão a respeito desse específico Deus ou deusa. Na medida que o tempo foi passando, é claro que a fé em um Deus único foi continuado, não é? E, claro, foi construído na medida em que Deus continuou a se revelar
àqueles a quem o Senhor quis se mostrar, quis falar. Até que, em um dado momento, aquilo que era transmitido oralmente, ou seja, apenas por palavra, né, de uma geração a outra geração, em uma dada ocasião histórica, todas essas revelações começaram a ser escritas. E é muito provável que quem iniciou, não é, esse importante momento da inscrição das Escrituras, até para uma melhor análise e desenvolvimento teológico, foi Moisés. Moisés, ele, por muitos anos, não é, fez parte do palácio do grande faraó, e lá aprendeu muitas coisas, né, muitas ciências, e uma delas, penso eu que uma das mais importantes, que é o ato de ler e escrever, e foi através dessa habilidade que ele se põe a escrever, neste caso, os primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio, não é? Então, ele se põe a escrever e logo, ao longo da história, os outros livros também foram escritos, né, por objeto de uma revelação divina, que também foram escritos, e então houve esse debruçar sobre a vontade de Deus, sobre quem era Deus, né, sobre os propósitos de Deus ao longo da história, né, tendo como cenário, né, a nação de Israel, esse povo eleito. E é claro que o tempo foi passando, novas revelações foram sendo transmitidas, através também dos profetas, até que chegou um período, chamado período neotestamentário, período em que nasce Jesus, em que o Messias se manifesta, o Deus na forma humana, né, que então introduz o Evangelho, né, uma nova e aclarada percepção de tudo aquilo que Deus já havia revelado, e se constrói agora uma nova percepção de relação com Deus na pessoa de Jesus Cristo. E que vai se consolidando, vai se capilarizando na comunidade cristã através das cartas apostólicas, das epístolas apostólicas, não é? Através dos apóstolos também, e que vai também se consolidando na medida em que a igreja vai crescendo. E essa noção, essa percepção de Deus, né, vai se cristalizando também na medida em que esses escritos, né, vão ganhando canonicidade, ou seja, vão ganhando autoridade no círculo cristão, como livros inspirados por Deus. E a partir daí, inicia-se nos séculos posteriores o desenvolvimento, uma preocupação em desenvolver, né, uma teologia, ou seja, um entendimento sobre Deus e sobre sua vontade de modo organizado e sistemático. E por volta do século II, século III, aquilo que é a doutrina cristã vai ganhando sistematização, ou seja, vai ganhando organização na maneira de se abordar, e isso tinha uma razão de ser, e a razão é a seguinte: a igreja cristã era atacada por falsas doutrinas, era atacada também pelas autoridades da época, e havia necessidade de defender esses conhecimentos a respeito de Deus e da doutrina cristã. Era necessário defender, até mesmo para a edificação dos fiéis da igreja. E dois expoentes surgiram, né, do círculo filosófico, e que na igreja contribuíram também nessa organização, nessa sistematização das doutrinas e numa abordagem lógica para convencer aos fiéis e para também defender a doutrina dos infiéis. E dentre eles foi Orígenes e Clemente de Alexandria, não é? Então, esses notáveis teólogos iniciaram o empreendimento da construção, né, desse estudo mais aprofundado sobre a doutrina, dessa defesa. E dos séculos seguintes, né, Agostinho também, Santo Agostinho também dá a sua contribuição por volta do século IV, século V, e a igreja começa a seguir, né, a pontuar a sua fé dentro
agora dessa organização doutrinária de fé. Mas é claro que neste ínterim, não é, foi surgindo também outros documentos de autoridade, tá, da igreja, nesse caso, igreja já catolicizada, não é, que foram as tradições episcopais, o livro da tradição, que são as narrativas, as explicações até da doutrina pelos bispos, né, pelas autoridades eclesiásticas católicas, que ficavam em pé de igualdade com a Bíblia Sagrada, não é? E ditas também como divinas, e que foram descaracterizando a essência do Evangelho e da doutrina nos tempos seguintes, a ponto de no século XI em diante surgirem também notáveis protestantes, ou seja, pessoas, né, muitas vezes ocupantes do clero católico, que se insurgiram diante dessas afirmações, dessas imposições doutrinárias, afastadas do genuíno Evangelho e da Bíblia, né, como, por exemplo, John Hus e outros, né, que foram se levantando, protestando e até mesmo pagando com a própria vida, né, por esse zelo que eles manifestaram e desse desejo de aproximar a igreja para mais próximo do Evangelho, para mais próximo do Cristo do Evangelho e das Escrituras. Até que no século XVI, né, surge um monge, né, de nome Doutor Martinho Lutero, não é? Um notável e importante professor de teologia na Alemanha, né, que, através de 95 teses, ele manifesta o seu protesto diante, né, da alienação que se encontrava a igreja e a doutrina nesse período, e nessa insurreição, né, nessa discussão, porque houveram muitos debates em torno desses questionamentos, ele defende o sola scriptura, uma expressão latina que quer dizer só a escritura, só a fé, só a graça. E a partir desse momento, né, um novo movimento cristão surge, se afastando da igreja até então existente, né, que um povo querendo se aproximar mais do Evangelho e da Bíblia Sagrada de um modo mais puro, mais genuíno, não é? E a partir daí surge esse movimento chamado de protestante, que vai crescendo, vai se desenvolvendo dentro de uma concepção teológica mais bíblica e mais centrada no Evangelho. A partir desse período foi surgindo novas denominações, novos movimentos evangélicos, e quando se entende evangélico, entenda-se cristãos que se atentam e colocam como centralidade da fé o Evangelho de Jesus Cristo. O tempo foi passando, novas denominações foram se formando, não é? E apesar, né, dessa capilaridade, desse desenvolvimento, desse crescimento evangélico, não é? Mesmo possuindo uma ou outra diferença teológica, elas se encontram dentro daquele ponto das quais são lemas primordiais de um movimento protestante, que é só a graça, só a fé e só a Escritura. Apesar, né, do seu desenvolvimento teológico, em alguns pontos serem discordantes um do outro. Chegando a esse presente momento, né, onde aqui no Brasil há uma explosão do movimento evangélico pentecostal, né, no início do século XX, né, e que vai se desenvolvendo ao longo das décadas, vai crescendo bastante e fazendo surgir outras denominações ditas pentecostais, até chegarmos ao neopentecostalismo, que é esse novo pentecostalismo com uma linguagem até mesmo litúrgica diferente,
ou seja, a forma de se fazer o culto, a maneira de se abordar e de ensinar as Escrituras, as pessoas têm a sua peculiaridade, né? E claro, e que se tornou o maior movimento evangélico em nosso país, né? O de movimento pentecostal e neopentecostal. E, claro, toda essa história em que fiz aqui a narrativa em poucos minutos, né, foi uma abordagem panorâmica, é uma abordagem, é claro, simplificada, mas é para que vocês tenham uma ideia, né, de como foi se desenvolvendo essa busca pela compreensão de Deus em dados momentos históricos até chegar ao nosso, né? É claro que o movimento cristão católico ele continua existente e atuante no mundo, assim como o ortodoxo, né? E temos outras religiões também com suas teologias, como a do movimento islâmico, o movimento judaico, não é? E outros, né? Desenvolvendo aí suas teologias. O importante é sinalizar a cada um de vocês que a teologia em que vamos desenvolvendo e vamos construindo ao longo desse tempo é a teologia cristã, que é bíblica, que é apostólica, não é? E que se detém apenas nas Escrituras. E é com base nas Escrituras que nós vamos construindo essa teologia com cada um de vocês. Vocês perceberão ao longo das disciplinas que nós vamos partilhar que vamos construindo esses saberes, essa noção, essa percepção divina, né, sempre nos voltando para a Bíblia, né, a fim de, a partir dela, desenvolvermos essa compreensão do Deus cristão, né, do Cristo que é amado e adorado pelos cristãos, e do Espírito Santo, né, este que preserva e sustenta a Igreja em nosso tempo. Muito obrigado pela participação de vocês até esse momento e até a próxima aula.